Olha só, de volta com o Balcão do Boi e agora nós vamos saber como produzir ovinos com eficiência, segundo os bons exemplos de produção lá da Nova Zelândia. Por isso eu convido você a vir comigo. Nós vamos aqui encontrar com Daiane Almeida, zootecnista, que fala conosco ao vivo, direto da Nova Zelândia, para compartilhar. Porque o momento agora é o seguinte, terminou o período de desmama, né? As ovelhas já descansaram, os novos animais que vão para a estação de monta, está tudo pronto toda hora. Agora é hora de colocar os machos e começar o trabalho de monta, Daiane. Bom dia e boa noite para você. Olá, Devanir, bom dia, tudo bem? Aqui é noite, mas eu vou falar bom dia aí para você. Tá certo, é isso mesmo. Daiane, mais uma vez, muito obrigado por estar compartilhando conosco as suas experiências, o seu trabalho, o seu profissionalismo e como o Brasil pode, como a ovinocultura brasileira pode usar esses exemplos. Então, saindo, vamos falar aí do momento que vocês estão vivendo aí. As ovelhas, as matrizes estão descansadas pós-desmame e vai começar a estação de monta, é isso? Exatamente, exatamente. Então, o nosso desmame aconteceu em dezembro, lá pela segunda semana de dezembro, todos os animais foram desmamados de uma vez só. E aí agora a gente tem um processo aí entre metade de dezembro, janeiro, fevereiro e março, analisando o desempenho dessas matrizes, o que elas desmamaram em termos de quilogramas de cordeiro aí produzido por matriz. Aí a gente vai fazer também a avaliação nutricional, né, o score de condição corporal dessa matriz. Como que ela se encontra depois do desmame? Se ela está magra, se ela está gorda, se ela tá, ou se ela está bem, né, normal. Nem magra, nem gorda. Então, é um processo que a gente faz todo ano e ele é muito importante antes do encarneiramento. O encarneiramento começa já no início de abril, dia 3, 4 de abril. Então, nós temos 3 meses e meio para fazer com que essa matriz recupere, para ela entrar no encarneiramento bem. Entrando no encarneiramento bem, eu sei que eu consegui dar a ela todo o potencial, tudo que eu tinha, para ela expressar esse potencial dela. No caso aí, me dá bastante cordeiros e cuidar bem dos cordeiros dela, né? Esses cuidados, essa preocupação é que assim que você consegue bons índices, a gente fala muito de eficiência, isso é o grande elo do travamento da produção com eficiência, né, Daiane? Perfeitamente. Então, quando você trata o seu rebanho individualmente, ou seja, quando a gente não trabalha só com média de rebanho, a gente está levando o que cada animal produziu na propriedade, a gente tem como ser justo com os animais e com o nosso bolso no final do dia, né? Então, quando a gente pensa em precisão, quando a gente pensa em eficiência, a gente tem que sempre tratar cada animal de uma maneira justa. Então, se esse animal desmamou bastante cordeiro e está numa situação, digamos assim, precária, tá sentida, a ovelha está sentida, está magra, eu preciso dar para esse animal uma nutrição diferenciada do que eu daria para uma ovelha que desmamou bem menos quilos de cordeiro e que ainda está bem, está gorda, não teve nenhum, né? Ela nutricionalmente ela tá bem, então não é justo eu dar a mesma comida para as duas. Você está entendendo? E tratá-las iguais, né? Aí nós temos digamos assim, trabalhamos uma média aí, né? Então, essa ovinocultura que é feita aqui na Nova Zelândia é sempre voltada para cada animal dentro do rebanho, que daí você consegue melhorar a sua média, né? Ao invés, porque às vezes também, Devanir, o que acontece, a gente foca muito nos animais que estão bonitos na propriedade, sabe? Aí você tem aquelas ovelhas gordas, aquelas ovelhas bonitas, você, né, enche o peito, meu Deus, olha que lindas minhas ovelhas, né? E às vezes são ovelhas que nem pariram, ou o cordeiro morreu, ou deu um cordeirinho mirrado que acabou em guacho, que a gente não sabe, né? Mas elas elas saltam os olhos, né? Animais super bem nutridos, né? Eu desconfio muito de que tenha produzido muita coisa, porque a ovelha tira tudo de si para o cordeiro dela. Se ela acaba o desmame gorda, tem alguma coisa errada ali, sabe? A lactação
A lactação, ela requer muito da ovelha. A ovelha cai em deficiência nutricional, em déficit nutricional, tá? E ela perde peso naturalmente, é fisiológico isso, mesmo com a gente dando a melhor alimentação para ela. Então, se a gente tem matrizes que, se eu não acompanho o desmame, se eu não acompanho o que essa matriz produziu, eu não tenho como justificar a minha alimentação para o rebanho inteiro. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente faz, e é nessa época do ano, de janeiro, fevereiro, março, acompanhando as matrizes. E esse acompanhamento ele é feito semanalmente, e quando a gente está bastante ocupado, a gente faz a cada 10 dias. Nós trazemos todo o rebanho para o curral, e a gente faz o score de condição corporal, coloca a mão no lombo da ovelha, mas tem que colocar a mão mesmo, não é só olhar, não. Colocar a mão no lombo, sentir e falar, essa aqui tá gorda, essa tá magra ou essa tá bem, né? Ela tá bem, ela não tá gorda nem magra. Aí a gente separa os lotes. As matrizes que não estão bem, elas são separadas e a gente analisa por que elas não estão bem. Porque às vezes é um problema de verme, às vezes é um problema de casco, às vezes ela tá com uma doença, alguma coisa, né? Ou se ela realmente desmamou muito cordeiro, e aí ela tirou de tudo de si e precisa de um tratamento diferenciado, entendeu? De uma ovelha que não desmamou tão bem e tá bem. Não sei se fui clara, né? Sim, e outra coisa, isso tudo, quando nós falamos de eficiência, todas essas informações você vai planilhar para que você possa, antes da tomada de decisão dos animais que estão prontos a serem trabalhados na próxima estação de monta, aí é feita a seleção. É nesse momento que são feitos os descartes, o que vai para engorda, o que vai para abate, enfim. Nesse momento você toma a decisão com os números que foram planilhados durante todo esse período. Basicamente é isso, Daiane? Perfeitamente. Então, nós temos as nossas planilhas de campo, né? Que a gente recolhe os dados conforme nós vamos fazendo o manejo. E aí eu acompanho o que aconteceu com essa matriz. Então, primeiramente, todos os animais precisam ser identificados, né? É difícil você fazer qualquer acompanhamento sem uma identificação. Então, os animais estão identificados e a gente tem um acompanhamento desde o desmame, o que desmamou, quantos cordeiros desmamou, com que idade, e com que condição corporal essa ovelha estava. Não é nem peso, tá, Devanir? O pessoal fica muito atrelado ao peso vivo, tá? Peso vivo sozinho, sem score, ele não significa nada. Às vezes eu tenho duas ovelhas de 60 quilos, uma tá gorda, a outra tá magra. Entendeu? Então, como é que eu faço só no peso vivo? É muito difícil, eu tenho que colocar a mão, eu tenho que sentir. E aí, a hora que eu sinto que eu falar, essa ovelha não tá bem, eu coloco lá na minha planilha, olha, a ovelha 246 tá com um score abaixo do ideal, ela tá magra. Então, essa ovelha já aparece lá com um vermelhinho na frente dela. Entendeu? Então, daqui 2 semanas, quando eu passar o meu rebanho pela mangueira de novo, eu vou lá fazer o score, aí eu pego lá de novo na 246. Se ela ainda tiver vermelho, entendeu? Eu não tô conseguindo dar para ela o que ela precisa. Então não é lá na frente, a hora que eu colocar o carneiro, que eu vou pensar, puta, agora que eu vou dar uma alimentaçãozinha melhor para ela. Não, aí já tá tarde demais. Tarde demais. O seu trabalho tem que ser feito antes do encarneiramento. Tá? Antes do encarneiramento. A gente deixa sempre as coisas para a última hora. Tá? E aí fica fazendo as coisas de qualquer jeito e espera resultado bom. Então, essa preparação antes da monta e acompanhando o animal, se o animal persiste 1 mês, você está dando alimentação diferenciada, faz 1 mês que a ovelha não consegue recuperar, aí a gente parte para a segunda critério, ela está doente, é uma coisa de doença, ela tem algum problema pulmonar, ela tem algum problema de fígado, e daí é um animal que tem que ser apartado para descarte, entendeu? Porque a recuperação vai ser ínfima ou quase nula, entendeu? Então a gente não perde tempo com esse animal. Aí a gente vai focar no animal que realmente vai conseguir recuperar se a gente estiver dando para ela o que ela precisa e ela não tiver com essas limitações, né? Daiane, paralelo a esse trabalho, ou juntamente com esse trabalho de seleção das fêmeas, você já começa a pensar nos machos que vão servir essas fêmeas, não é? Como é esse processo? Esse processo é individual? Primeiro cuida de uma coisa, depois cuida dos machos ou caminham juntos? A gente está...
Assim, quando você tem um time, né, um time de colaboradores, um time na fazenda, um time assim suficiente, a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se o produtor ele é sozinho, ele pode escolher, sabe? Ele pode falar, bom, eu ainda tenho 2 semanas para começar a trabalhar o macho. O problema é que quando a gente trabalha o macho, a gente pensa novamente, né? Lá no final, a hora que vai pensar no carneiro, a hora que tiver que colocar junto com as fêmeas. Não, a espermatogênese, né? Que é a produção de espermatozoide, que é muito importante para a hora que você colocar o carneiro, ela começa já, ela tem aí uns 60 dias, né? Ou seja, você tem que começar a preocupar com o seu reprodutor, pelo menos 2 meses, fazer alguma coisa com ele, ver se ele está bem, se ele não está doente, 2 meses antes de você pensar em colocar ele começar o encarneiramento, né? Então, quando a gente está selecionando os nossos reprodutores, normalmente a gente termina o desmame das matrizes, faz a análise do desmame, então, o que cada matriz produziu, e aí faz o score, separa as matrizes que estão com score baixo do ideal, e aí coloca essas matrizes, estaciona essas matrizes lá nos piquetes de melhor qualidade nutricional, e aí nós vamos para os reprodutores. Tá? Aí nós analisamos reprodutor por reprodutor. As fazendas comerciais aqui, elas compram reprodutores em novembro, tá? Para serem utilizados em março ou abril, dependendo de quando começa a estação de monta deles. Mas também há uma segunda compra de reprodutores em fevereiro, tá? E esses reprodutores são animais de 7 meses de idade, são cordeiros que vão para a monta já em abril, tá? Vão para a monta com 7 meses, eles estão com entre 4 e 5 meses de idade quando eles são comprados em fevereiro. Tá? E já vão para a monta em abril com 7 meses, já como reprodutores. Então, esses cordeiros, eles precisam também de um acompanhamento. A gente passa o mês inteiro acompanhando taxa de crescimento, acompanhando contagem de ovos por grama, né? Acompanhando aí a tolerância animal à verminose. A gente está acompanhando se o animal apresenta algum problema estrutural, um problema de casco, um problema no testículo, né? E outra coisa que a gente acompanha é assim, né? Quem são os pais desses animais, né? Então, os produtores que a gente vai escolher na propriedade, eu preciso saber, eles são filhos de quem? Qual é a qualidade zootécnica, né? O mérito genético dos pais desses animais. Então, não é somente assim, esse cordeiro aqui cresceu mais rápido, eu vou pegar ele como pai no encarneiramento. Não, tem N coisas influenciando por que aquele cordeiro cresceu mais rápido. Às vezes é um animal de parto simples, às vezes é o primeiro que nasceu lá no seu rebanho, então, obviamente, ele tem tudo isso ao seu favor. Então, na verdade, a gente tem que dar um passo para trás e olhar o que aconteceu com todos os animais e ir tirando todas essas variáveis, né, essas condições de ambiente que influenciam naquilo que a gente está vendo no animal. E aí, quando eu faço isso, eu consigo comparar todo mundo de uma maneira justa, né? Para depois utilizar esses carneiros na monta. É muito importante, a escolha do reprodutor é uma coisa que a gente às vezes negligencia, tá? O reprodutor, ele é responsável por 80% do ganho genético, né? Uma fêmea vai te dar aí 2, 3 cordeiros no máximo, né? O reprodutor vai te deixar 100, 115, 120, 200 cordeiros, né? Então, se você usa um reprodutor porcaria, você vai ter um monte de cordeiro porcaria. Então a gente tem que lembrar disso, né? Às vezes a gente está focando só numa coisa ou está pensando numa coisa em especial e esquecendo que esse reprodutor ele tem um impacto. Olha, se você mantém aí por volta de 30% das suas fêmeas para reposição, né? Se você segura 30%, essa genética ruim que você usou, ela ainda vai estar impregnada no seu rebanho daqui 10 anos. Tá entendendo? Então, é muito importante a gente fazer essa escolha do reprodutor em cima do acompanhamento da matriz. Tá? Então, às vezes você tem um reprodutor bom, mas você não tem esse tratamento justo com as suas matrizes. Então, você acaba colocando um monte de matriz caquética, matriz que não está numa condição ideal, você coloca com um reprodutor bom e o seu resultado é pouco, é ruim. E aí você culpa o carneiro ou você culpa a raça, entendeu? Quando que as matrizes não estavam na sua melhor condição. Né? Então, é muito importante fazer isso também. E nesse momento, o que acontece aqui na propriedade e nas propriedades comerciais também. Daiane, me permite retroceder um pouquinho.
Quando nós falamos da seleção das fêmeas, nós precisamos lembrar que no modelo de produção extensivo aqui no Brasil, existem raças que ciclam o ano todo, né? Ciclam, não tem esse intervalo pós-parto. Mesmo assim, é fundamental que o produtor brasileiro se atente à necessidade da estação de monta controlada primeiro. Olha, se a gente quer pensar em escala, se a gente quer pensar em frequência, se a gente quer pensar em organização, você pode ter várias estações de monta. É muito comum, né? Eu sempre vou em propriedades que o produtor deixa o carneiro com as ovelhas o ano inteiro. Só que o que acontece é que, como o carneiro está o ano inteiro lá com as ovelhas, ele tem em um rebanho, ele tem ovelhas matrizes em vários estágios fisiológicos. Ele tem ovelha vazia, ele tem ovelha lactando, ele tem ovelha no início de gestação, ele tem ovelha no final de gestação. Entendeu? Ele tem vários animais em vários estágios. É muito difícil você controlar nutricionalmente quando você tem animais em diferentes estágios que necessitam de nutrição diferentemente. Tá entendendo? Então, você pode ter uma estação de monta feita várias vezes no ano, se você tem raças que não tem problema de estacionalidade reprodutiva, mas você consegue controlar. Então, por exemplo, né, você tem lotes, vamos supor assim, eu tenho lotes de 20, 30 ovelhas, aí essa semana é esse lote que está com o carneiro, na próxima semana é esse lote, e aí você sabe quando esses animais vão parir. Entendeu? Quando? É muito importante isso. Aí você tem esses lotes divididos pela a necessidade nutricional que cada um tem, né? Infelizmente, quando a gente trabalha com escala e ajudar o frigorífico, né? Mandar cordeiro, o pessoal fala, não, mas nós temos que ter cordeiro o ano inteiro, porque o frigorífico quer o ano inteiro. Mas você não vai conseguir vender 2 aqui, 3 semana que vem, 4 aqui, mês que vem não sei se tem, aí esse mês deu uma parada, nas ovelhas para dar uma ciclada agora, entendeu? Então acaba sendo muito bagunçado o sistema, e é difícil você controlar, é difícil você conseguir alimentar esses animais no nível que eles precisam, naquele estágio que eles se encontram, né? O encarneiramento, a estação de monta, para mim, mesmo que ela seja feita várias vezes, né? Ela é sim importante para uma ovinocultura eficiente e de precisão, né? Mesmo que você tenha lotes pequenos sendo aí organizados em períodos de 17, 20 dias, tá? Pelo menos você sabe que aqueles animais, aqueles brincos ali daquelas ovelhas vão nascer assim, assim, assado, naquele mês, e você consegue se organizar em termos de comida para esses animais. E outra coisa legal também, Devaneiro, quando a gente faz isso, né? Olha, uma das coisas que nós no Brasil temos vantagem, né, sobre os neozelandeses é isso, realmente essa não estacionalidade da maioria das raças de maior número no Brasil, né? Como, por exemplo, o Santainês, né, o Dorper e assim vai. Só que aqui o neozelandês sonha com uma coisa dessa, tá? Ele sonha. O problema do neozelandês, ele não tem comida o ano inteiro para esses animais. E como o sistema é 100% em pasto, ele fala, o que me adianta nascer cordeiro no meio da seca? Vai morrer tudo. Eu não tenho comida. Então, ele prefere ter uma estação que ele vai conseguir alimentar bem esses animais, e ele vai conseguir em uma estação que ele conseguiria em 2. Tá? Então, às vezes, nós temos que colocar no papel. Às vezes, a gente acha que a ovelha cicla o tempo todo, então ela tem que estar com o carneiro o tempo todo. Mas talvez isso, a hora que eu coloque isso no papel, não está me rendendo se eu tivesse 2 estações de monta centralizadas, entendeu? Durante o ano, ao invés de 4, 5. Então, tudo tem que ser posto no papel para realmente a gente saber o que dá retorno, né? É interessante essa colocação sua. Obrigada aí pela pergunta e pela colocação. Que é isso. Agora, eu tenho uma outra pergunta para te fazer a respeito da compra de machos aos 3, 4 meses. Mas eu vou te fazer o seguinte, vamos só tomar uma água e um café, rapidinho, eu já volto e eu já vou te perguntar sobre essa importância aí, tá bom? Bom, okay. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um café, mas é tudo muito rápido. Você viu só que bate-papo bacana, esclarecedor com a Daiane Almeida. Então não saia daí, fica firme conosco, tá bom? Já volto.
De volta com o Balcão do Boi. Olha, eu não vou perder tempo, não. Rapidamente, eu já quero retornar à Nova Zelândia para continuar esse bate-papo com a Daiane Almeida aqui, muito esclarecedor e de uma forma efetiva para melhorarmos a nossa produção na ovinocultura brasileira. Daiane, bom, falamos sobre desmama, falamos sobre a seleção das fêmeas, falamos sobre a compra dos machos. E aí eu quero voltar a te perguntar o seguinte, tá bom, você falou de comprar um reprodutor, um borrego, vai se tornar reprodutor aos 3, 4 meses e aos 7 meses ele vai trabalhar. Bom, duas coisas. Primeiro que nesse período você passa a acompanhar e saber o que você efetivamente terá em suas mãos, em seu criatório. E segundo, que ele vai trabalhar primeiramente as cordeiras e nas próximas estações você vai aumentando para chegarem a quando é que ele vai estar apto a trabalhar as ovelhas, as multíparas? Boa pergunta. Bom, como a gente faz uma seleção desde o início para um animal, digamos assim, potente, desde pequeno, a palavra que o pessoal gosta de usar aqui, a gente coloca os cordeiros tanto com as cordeiras quanto com as matrizes, tá? Quanto com as matrizes. Eu tenho lotes de cordeiros com cordeiras e cordeiros com matrizes. O produtor comercial, ele utiliza mais os cordeiros com as cordeiras por causa de distocia, problema de distocia, tá? Então, eles utilizam os cordeiros para diminuir problemas de distocia na maioria das vezes. O cordeiro, você consegue... O cordeiro comparado com o macho, né, o pessoal pode até argumentar que não tem uma capacidade de libido igual a de um macho já adulto, tá? Eu já vi machos cordeiros aqui em serviço, tá? Assim, tão bom quanto machos adultos. O importante é você selecionar, aí entra a seleção desses animais, tá? Desde o início. Mas os cordeiros, eles conseguem servir normalmente as cordeiras. O pessoal gosta de comprar cordeiro porque ele é um animal menor, a taxa de manutenção é menor, sabe? A energia que esse animal precisa é menor do que um reprodutor de 100, 150 quilos, por exemplo. Você está comprando um cordeiro de 45, 50 quilos, que já vai servir as cordeiras. Então, ele vai comer bem menos, tá? E aí você consegue comprar mais, que você consegue colocar mais numa mesma área e ter uma taxa de serviço maior, tá? Nas suas matrizes, com menos taxa de vazias. Então, a gente utiliza os cordeiros para isso. Numa fazenda de genética também, a utilização de cordeiros, já na estação de monta, é para aumentar o ganho genético, né? Quando a gente fala de melhoramento genético, a melhor forma, uma das formas mais rápidas de você alcançar, de você acelerar o ganho genético é utilizando animais jovens, não animais velhos. Tá? Animais mais velhos, o intervalo de geração aí que entra na formulinha do melhoramento genético é muito maior. Então, o animal jovem, ele é a última geração, ou seja, ele tem, assim, você pode ter a certeza que ele tem os melhores genes, que ele é melhor, que ele tem que ser melhor que o pai dele, que o avô dele, que o bisavô dele. Tá? Então, a utilização de animais jovens, ela acelera, tá, o ganho genético em qualquer característica que você esteja selecionando os seus animais. Mas uma das coisas mais importantes, Devanir, é que a gente faz com que todos esses cordeiros que vão para a monta, eles estejam em campo, tá? Eles não são tratados de maneira diferente, eles não vão para galpão, eles não vão para ração, para estufar, para ficar gigante, não, né? Uma das mensagens que eu quero deixar aqui pro pessoal, gente, quando vocês vão comprar um macho, quando vocês vão comprar um reprodutor, tá? Seja eles novo, com 7 meses, seja ele já com de 1 ano para cima, tá? Vai lá no lugar onde você comprou, tá? Onde você quer comprar esse macho e vê como esse macho é criado, tá? De que maneira ele é criado, em que condições de ambiente ele é criado, que condições de manejo ele é criado, porque isso faz uma diferença gigantesca na hora que você levar esse animal para a sua fazenda. Então aqui a regra básica eu compro reprodutor de fazendas que têm o mesmo manejo e as mesmas dificuldades climáticas que eu tenho. Então, se eu estou no morro, na montanha, eu não compro reprodutor que vive no plano, na sombra, tá? Porque ele vai chegar na minha propriedade e ele vai sofrer. E se ele sofre, eu perco, minhas ovelhas perdem
né? E aí a ovinocultura inteira perde, porque eu vou sair falando mal da ovinocultura. Tá? Então, a utilização de cordeiros não tem problema, né? Contanto que a gente saiba como foi o tipo de seleção que esses animais tiveram, tá? E como a gente utiliza esses cordeiros na propriedade. Se você vai colocar com as suas cordeiras, que tipo de cordeira? O pessoal gosta de colocar cordeiro com as cordeiras que eles vão segurar para reposição, tá? E o restante vai com um carneiro de terminal, que aí toda a progênie vai para abate. Então, eu não sei se respondi tudo que você perguntou, até mais, né? Não sei, Tá, mas essa é a intenção da utilização dos cordeiros. Tá certo. Olha, eu gostaria de aproveitar esse momento e colocar para o nosso telespectador o seguinte, olha, você quer interagir com a nossa equipe, você quer fazer uma pergunta para a Daiane, saber um pouco mais sobre essa ovinocultura de precisão, envie um WhatsApp para o 11 9 4322 0886, ok? 11 9 4322 0886, envie a sua dúvida, envie a sua pergunta. Por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui para a Daiane, o seguinte, Daiane, ótimo, tá, entendemos essa questão da seleção das fêmeas, das borregas, da estação de monta, da desmama, da compra de reprodutores, perfeito, tá. Mas você conhece bem e você está sempre proferindo palestras aqui no Brasil e orientações. Uma pergunta é o seguinte, o produtor ele não está fazendo estação de monta, tá? A primeira coisa que vem na cabeça dele é o seguinte, tá? Para que eu possa fazer essa mudança e passar a trabalhar com estação de monta, o que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha fonte de renda? O que eu vou fazer nesse período aí de intervalo, de desmame, de estação de monta? Não sei se eu fui claro com a pergunta. Sim, claro. Eu recebo essa pergunta também, mas o que meu funcionário vai fazer se as ovelhas estão lá pastando só? Né? Não tem mais nada para ele ficar, não tem cordeiro para ele ficar criando. Novamente, né? A gente consegue ter lotes, você consegue fazer lotes. Tá? Então, às vezes você tem parição o mês todo, mas de lotes diferentes. Então, você tem um grupo de ovelhas que estão parindo na mesma semana. E depois você tem um outro grupo de ovelha que está parindo mais no meio do mês. Então, você vai ter serviço o mês todo. A diferença é que você sabe quem são as ovelhas que vão parir no início, e você sabe quem são as ovelhas que vão parir do meio para o fim. E aí você organiza a sua alimentação para esses animais. E aí você sabe a ovelha que não pariu. E você tira esse animal. Porque esse animal que está custando dentro do seu sistema, porque toda ovelha dentro da sua fazenda, ela é uma inquilina, ela tem que pagar o aluguel. Só que assim, se você não dá a casinha para ela morar bem, ela não vai conseguir te pagar o aluguel todo, ou às vezes nada. Entendeu? Então, às vezes eu cobro dessa ovelha, mas não cobro da outra, mas qual ovelha que me deu mais? Então, quando você tem a estação de monta, eu consigo ver isso. Eu tô vendo as ovelhas que estão parindo agora, e o que está acontecendo com os cordeiros delas nessas próximas 3 semanas, e aí eu consigo trabalhar em cima, porque se daqui uma semana esses cordeiros ainda tiverem com um crescimento abaixo do ideal, eu posso fazer alguma coisa rapidamente para eles, eu tenho tempo, que eu tô vendo isso acontecer. Quando você tem todo mundo parindo ao mesmo tempo, você não consegue enxergar, tá? Você tem ovelha vazia, mas é normal, vazio, o carneiro não pegou ainda. Mas às vezes aquela ovelha tá vazia faz 6 meses. Tá entendendo? 6 meses que esse animal tá vazio, 7 meses que esse animal já tinha que ter saído dali faz tempo. Porque tá comendo de graça. E aquela ovelha sua que tem 2 cordeiros tá lá, competindo com a ovelha que não deu nenhum, faz 6 meses. Entendeu? Então, tudo bem. A gente consegue ter trabalho, né? Com ovinocultura, Devanir, a gente sempre vai ter trabalho, tá? O pessoal acha que, não, vou ficar fazendo o quê? Meu Deus, a ovelha é um comprometimento bíblico, praticamente, tá? É todo domingo lá na igreja, rezando, entendendo? A gente tem que acompanhar, porque uma coisinha que acontece hoje com a sua ovelha, o cordeiro sente já amanhã, é rápido, tá? Diferente de um bovino, que às vezes demora, né? Que você tem tempo para você consertar, na ovelha não. Então, que é muito rápido o sistema, né? 3 meses o bicho já tá pronto.
para abate, 3, 4 meses, dependendo do cruzamento da raça. Então, assim, mesmo que você não tenha, que você tenha essa percepção de que eu não vou ter o que fazer, se você continuar, se você pensar em, tudo bem, eu tenho uma estação de monta, eu vou fazer, não preciso fazer uma no ano ou 2 no ano, eu vou pegar os meus lotinhos. Às vezes uma coisa legal de fazer também, Deverner, assim, pega os lotes de acordo com, porque tem rebanhos que os lotes têm vários tamanhos, tem ovelha grande, ovelha pequena, ovelha de 1 ano, 2, 3, tem várias, né, várias idades às vezes no lote. Então, quando você vai escolher os seus lotinhos, então essa semana eu vou começar minha estação de monta, vou ter o primeiro grupo aqui na primeira semana, então pega esse grupo. Quem vai ser esse grupo? São todas as ovelhas de 2 anos, tá? Pesando entre A e B, com score entre bom, né? Chegando no bom até o ideal. Então você já fez um lote ali. Aí o pessoal, mas eu vou ter esse monte de lote, isso dá trabalho. Não entra na ovinocultura, se você não quer trabalho. Não entra na ovinocultura. Aí continua lá, fazendo as coisas com que você sempre fez e tentando resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Tá? E falando mal depois da atividade. Então, assim, tem como a gente fazer mesmo com várias estações, tá? Ovelha parindo o ano inteiro, tem. Tem como você fazer se você organiza os seus lotinhos. E aí você está enxergando o que está acontecendo com o lote conforme ele vai progredindo durante o ano. Não sei se respondi a questão aí. Perfeito, é isso mesmo. Ó, nós já temos aqui uma pergunta e eu quero chamar a atenção do pessoal. Continue enviando as suas perguntas para nós. Venha interagir com a nossa equipe aqui do Balcão do Boi, que é o 11 9 4322 0886. Ó, os irmãos Leandro e Bruno Reis, de Santo Antônio do Aracanguá, aqui no interior do estado de São Paulo, estão me perguntando o seguinte, ó, não somos criadores ovinocultores ainda. A pergunta que eu faço para a Daiane é a seguinte, para pensar num projeto funcional, economicamente viável, qual a área que eu deveria desprender e qual a quantidade mínima de ovelha eu devo constituir um criatório para se tornar viável e seguir as suas recomendações técnicas? Claro. A primeira coisa que eu falo é assim, se você vai ter um funcionário, quanto te custa esse funcionário? Tá? Então a pergunta é, quem vai estar trabalhando com a ovelha? Se é você precisa de um salário, porque você não vai viver de nada. Então, essa ovelha tem que pagar os seus custos. Então, quais são os seus custos normais? Tá? Se você tiver um funcionário trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, qual é o custo dele? Em cima do custo do seu funcionário, você vai trabalhar quantos quilos, porque se o seu produto é um cordeiro, né? Cordeiro é o produto de venda, de onde você vai tirar o seu retorno. Quantos quilos de cordeiro eu preciso, baseado no preço que eu vou receber na minha região? Então, cada região do Brasil tem um preço, o cordeiro. Tá? Se você está próximo do frigorífico, se você está longe do frigorífico, entendeu? Se tem outros produtores perto de você, se não tem, se você vai sozinho, se você vai em conjunto, se você está numa cooperativa, se você não está. Então, assim, se você vai ter um funcionário, quanto ele vai te custar? Aí você converte isso em quilogramas de cordeiro. Tá? Então, se cada quilograma de cordeiro eu vou ser pago X, tá? Então, eu preciso de quantos quilos de cordeiro para pagar esse funcionário? Pelo menos, tá? Pelo menos. Só para pagar o funcionário. Não estou falando para pagar os gastos que você vai ter com essa pessoa, com a instalação, luz, trator, tá? Quais são esses gastos fixos que a gente tem na propriedade, que é todo mês está lá esses gastos. Então, quantos quilos de cordeiro eu vou precisar para pagar os custos fixos? E aí, em cima dos quilos de cordeiro, você transforma, tá? Então, tantos quilos de cordeiro é igual a tantos cordeiros. Tantos cordeiros, se eu tiver uma taxa de desmame, aí a gente coloca taxa de desmame, taxa de mortalidade, taxa de prolificidade, você vai colocando os números, entendeu? Começa do fim para o começo. Aí eu vou precisar, para ter esse tanto de cordeiro, levando em consideração taxa de mortalidade X, taxa de vazias Y, e assim vai, eu vou precisar de
tantas matrizes. Então, esse tanto de matrizes, quanto que essas matrizes precisam comer para produzir esses tanto de cordeiro? E aí, o que elas precisarem comer é o que eu vou precisar produzir na minha propriedade, seja pasto, ou seja ração, ou seja grão, ou seja confinamento. Tá? A conta é essa. Começa lá dos seus custos fixos na propriedade. Se é você que está lá na propriedade todo dia, você que vai tocar, então quanto que você precisa para viver? Entendeu? Daquilo, só para viver. Agora, se você quiser fazer dinheiro, ganhar dinheiro em cima, aí você coloca quantos cordeiros a mais eu preciso para ter uma renda, um lucro em cima, tirando os meus custos fixos, né? Uma renda de 2.000 que seja, tá? Sobrando. Aí eu preciso de tantos mais quilos de cordeiro, que equivalem a tantas mais ovelhas. Não sei se eu consigo... Eu não posso dar números, porque varia de cada região, tá? Baseado no quilo do cordeiro. Mas se você pesquisar, se você for numa casa agropecuária aí, se você for numa associação que trabalha com comercialização de carne de cordeiro, pegar números, pegar valores, quanto está sendo pago no cordeiro, tá? E como isso é feito, tá? É em escala, é sozinho. Você que vai mandar é um intermediário, né? E aí você trabalha de trás para frente. Porque falar numa área é difícil. Tá? É uma área mínima. Para mim, a área mínima é aquela área que vai pagar os custos fixos. Tá? E o rebanho é o rebanho que vai pagar os custos fixos. Porque você ter uma outra atividade que pague a ovinocultura para você brincar de ovinocultor, aí não é ovinocultura. Vocês me desculpam. Aí não me desculpa, não é. Aí é hobby, aí é brincar, é outras coisas. Aí você pode fazer isso também, não tem problema. Mas não é ovinocultura real como um negócio. Entendeu? Aí é outras coisas. Bom, não sei se responder pergunta de novo aí, Devanir, me ajuda. É isso mesmo. Ó, eu tenho mais duas perguntas e eu quero reforçar o pessoal. Vai enviando as suas mensagens aqui para o 11 4322 0886. Eu só tenho 5 minutos, tá? Então, rapidinho aqui. Bom, tem uma pergunta que a Morgana vai me passar aqui já. Mas o Osmar Alvarenga Borges, de Birigui, também no interior do estado de São Paulo, talvez você já tenha respondido uma grande parte da pergunta do Osmar, mas ele diz o seguinte: se ele optar em começar pela forma de pastagem, depois criar os piquetes e tal, é um passo errado ou ele também? Começar pela alimentação? Exato. É isso que ele quer dizer? É. Bom, você pode ter uma ideia de quanto de comida a sua propriedade pode produzir, tá? E aí, em cima disso, você sabe que o seu número máximo de matrizes é esse. Porque, às vezes, se você produzir, se você tá vendo que você está produzindo aquele tanto de comida e o seu número máximo de matrizes vai ser 100 e elas não vão pagar o seu funcionário, aí você tem que pensar num outro sistema. Talvez seja melhor você ter um confinamento, comprar cordeiro, tá? Comprar cordeiro, terminar cordeiro e revender, ao invés de ter matriz de cria. Tá entendendo? Então, você ainda pode trabalhar com ovinocultura, mas aí você corta a cria, você vai trabalhar só no recria e depois revenda. Pode pensar também na pastagem, sem nenhum problema, mas sempre com aquele custo fixo na sua mente. Qual o seu custo fixo nessa propriedade que você tem, independente da quantidade de pasto que você produz. Tá? Porque daí esse pasto vai ter que... As matrizes que você tiver, você poderá utilizar por causa dessa alimentação que você tem que pagar os seus custos fixos. Tá certo. Ó, Daiane, o negócio é o seguinte, nosso tempo estourou, mas é o seguinte, eu gostaria de te fazer um convite. Se você pode nos atender a semana que vem, quinta-feira que vem, sabe por quê? Olha, bateu o recorde de perguntas aqui através do nosso WhatsApp. Então, eu não tenho como te perguntar tudo. Quinta, pode ser? Claro! Então, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Então, peço desculpa ao nosso telespectador. Continue enviando as mensagens, porque quinta-feira que vem a Daiane está conosco aqui no Especial Ovinocultura. Obrigado, Daiane. Para nós, um ótimo dia para o produtor brasileiro e a você, uma boa noite de descanso e amanhã para você aí um bom trabalho. Muito obrigado, viu? Obrigada, Evanir. Um abraço, pessoal aí. Obrigada pelo pessoal escutando e mandando conversa. E estamos aí semana que vem, com certeza. Pode contar comigo. Valeu. Muito obrigado. Aí a Daiane Marques trazendo, a Daiane Almeida trazendo informações direto da Nova Zelândia. E, ó,
nós não esquecemos duas perguntas, não. Quinta-feira nós vamos responder tudo. Fique conosco, tá bom? E agora nós vamos conferir a nossa meteorologia com a Priscila Paiva. Olá! As chuvas retornaram com tudo para algumas pastagens do Nordeste e também do estado de São Paulo. No Nordeste do Brasil, a responsável por esse retorno das chuvas é a zona de convergência intertropical. Um cinturão de nuvens carregadas que nesta época do ano migra para o hemisfério sul e aí leva a chuva mais forte para o Maranhão, para o Piauí, para o Ceará, pegando até mesmo parte aqui do Tocantins. A gente vai observar que para os próximos dias os volumes podem chegar a 120 milímetros acumulados em algumas áreas de pastagem aqui da faixa norte do Nordeste. Também chove forte no extremo oeste da Bahia, algo que persiste pelo menos até meados do dia 19 de fevereiro. Portanto, uma previsão muito bem-vinda de chuva para as pastagens aqui do Nordeste do Brasil. A gente está em um ano com El Niño, né? Um El Niño que não é forte, ainda não foi completamente configurado, mas de qualquer maneira a atmosfera está respondendo com chuva mais abundante, justamente porque o El Niño não está completamente configurado e mesmo que isso acontecer, ele é um fenômeno fraco, por isso que as chuvas não estão tão escassas assim no Nordeste do Brasil. Agora vamos falar de São Paulo, porque em São Paulo, principalmente no norte do estado, parte do Nordeste, voltou a chover forte. A frente fria, ela está já afastada no oceano e as chuvas mais constantes ficam na faixa leste, mas ainda sobram instabilidades para o interior. E a partir do dia 13 de fevereiro, essa chuva ganha força. Vamos pegar a cidade de Castilho para a gente dar uma olhada na previsão para os próximos 30 dias, uma importante área de pastagem. Olha o que a gente vê, 119 milímetros de chuva, sendo que a partir do dia 12 é uma chuva mais constante, que vai durar até meados do dia 25 de fevereiro. Aí tem uma pequena trégua na virada do mês, entre fevereiro e em março essas pancadas retornam. Depois eu volto com mais previsão do tempo. Muito bem, muito obrigado, Priscila Paiva, pelas informações. Agora nós vamos conferir a nossa agenda de leilões. Nós teremos hoje, a partir das 21 horas, estarei batendo o martelo no virtual Evolução da Marcha. O leilão da Manga Larga, Marcha 2 do Cavalo Pampa, com a Fiel Leilões, a evolução da marcha batida e da marcha picada. Bom, no dia 9, nós teremos, a partir das 13 horas e 30 minutos, o virtual Comitiva Pontal, com a programa Leilões Manga Larga, Asininos e Muares. A partir das 14 horas, nós teremos o leilão JGC Ranch, da Agreste Leilões, quarto de milha. No dia 10, a partir das 9 horas da manhã, no domingo, o Origens do Senepol, com a programa Leilões neste domingo, tá bom? Bom, essas são as informações da nossa agenda. Eu quero mais uma vez agradecer a você, ovinocultor, da sua participação. Se prepare, quinta-feira que vem nós temos mais um especial Ovinocultura de Precisão, direto da Nova Zelândia, com a Daiane Almeida, e eu te espero, tá bom? Tenha todos um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado!